Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, está no ar mais um Política é S, o programa do Século Diário sobre política e poder no Estado do Espírito Santo. Eu sou Vitor Taveira, lembrando que esse e outros programas estão nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio como Spotify, Google Podcast, e também no séculodiario.com.br. Hoje estamos aqui com a convidada que é a Brice Bragato, ex-deputada estadual, militante do PSOL, que aos 70 anos de idade está lançando esse livro aqui em primeira mão, uma autobiografia intitulada Brice Bragato, uma mulher de luta, da limpeza do curral à tribuna da Assembleia, lançada pela editora Maré, e você pode adquirir pelo e-mail bbmulherdeluta@hotmail.com. Vamos botar aí na descrição também, para quem quiser. Acabou de sair aí. E, Brice, bem-vinda primeiro, obrigado pela participação aqui. O título traz um pouco da sua trajetória, queria que você contasse, assim, resumidamente para a gente, né, uma mulher de luta, da limpeza do curral à tribuna da Assembleia. Fala um pouco de sua origem, né, no interior do Estado, até essa trajetória política, né, que continua, né, embora não mais com mandato, você continua muito ativa na política. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória, como é que se deu, né, para chegar até a Assembleia. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Vitor, a equipe do Século Diário e também as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. O livro é realmente uma retrospectiva da minha vida. Em princípio, eu pensava em escrever sobre os mandatos. Depois, quando eu comecei a dizer que eu nasci no ano tal, a tantas horas, no local tal, eu achei que eu precisava desenvolver um pouco disso tudo aí. E aí eu fui descrevendo a minha infância de menina pobre, no interior de Venda Nova do Imigrante, meio rural mesmo, família de pequeno agricultor, as mazelas, as dificuldades financeiras e os primeiros trabalhos que eu fiz como uma menina que limpava curral. Essa trajetória fui arrumando outros trabalhos, fui estudando. A gente atuou muito na comunidade desde a infância, na cruzada infantil. Enfim, eu conto bastante como é que foi a vida em São João de Viçosa, que é a minha terra natal, onde eu fiquei até os 18 anos de idade. E você vem de lá para estudar? Eu vim de lá para estudar. Lá tinha colégio particular, mas meu pai não podia pagar. E eu vim para Vitória para estudar na escola pública. Eu ia ser freira, mas meus pais não puderam comprar o enxoval. Eu ia ser uma noviça rebelde, provavelmente. E aí eu vim para Vitória estudar e fui trabalhando em repúblicas, nas casas dos outros, vivendo meio precariamente, em condições apertadas. O livro conta bastante essas coisas aí, até eu passar no vestibular, fazer o serviço social, começar a militar e me envolver com a política, que depois veio a política partidária, o PT, o PSOL, os mandatos, mandato de vereadora, meio mandato, os mandatos na Serra, né? Na Serra. Aí você começa a militância ali, André Carlone, não é isso? Comunitária. Isso, eu mudei para o André Carlone, eu já acompanhava os bairros como equipe de apoio, e aí eu fui morar em André Carlone e virei a primeira presidenta eleita da Associação de André Carlone. Fiz um trabalho, fizemos, né, coletivamente, uma coisa muito gostosa, que eu repetiria se eu pudesse voltar, um trabalho de base. E era André Carlama, né? Porque era lama pura o bairro na época. No início do bairro, né? Isso demorou e a gente teve muitas conquistas. Foi uma experiência muito boa. Passei pela Federação de Associações de Moradores, fui coordenadora geral, muitas lutas importantes, estão todas, as principais estão descritas no livro. Conto um pouco as histórias do PT da Serra, que foram meus primeiros passos na política partidária. Foi muito interessante, tem muita coisa bonita, histórica, tem coisa engraçada. E os mandatos, eu faço uns relatos de cada mandato, das principais ações, das principais bandeiras que a gente pegou, e vai por aí afora. É um livro muito, muito bonito, né? A gente está olhando aqui, tem alguns recortes de jornal, fotografias, tem panfletos, né, das campanhas, tem depoimentos de pessoas próximas, enfim, tem um trabalho bem legal, né?
você vai misturando cartas, né? A leitura, a sua escrita com muitas ilustrações, né? Eu descobri que eu sou acumuladora. Se eu fosse usar tudo que eu tenho guardado, daria para escrever uns 3 livros. E aí eu tive até dificuldade de selecionar as fotos, os registros, os documentos, né? E eu fiz questão de trazer aqueles que eram mais importantes, que foram, que me traziam coisas mais importantes de cada época que eles foram escritos ou guardados ou recebidos de outras pessoas. E a sua primeira eleição como vereadora foi em que ano? Eu fui candidata em 82, mas fui eleita em 88. 88, aí em 90 você foi eleita estadual, né? Estadual. Meio mandato. A eleição de 88 foi com uma música de Rogerinho Borges, do PT. Nós vamos eleger uma vereadora de fato, Brice Bragato. Aquilo amplificava por aquele André Carlone e pela Serra. Eu ouço o som passando quando eu falo disso, de tanto que eu vivenciei essa experiência. Foi muito legal. E aí você foi deputada na gestão de Albuíno, né? Albuíno, 91 depois de Vitor Buarez, estou falando aqui. Vitor Buarez, de 96. Que foi assim, um dos primeiros governadores do PT, mas ele acabou saindo do partido no meio, né? Você foi quer dizer, os próprios deputados do PT foram muito críticos, né? Nós entramos em oposição em maio do primeiro ano, quando ele vendeu as ações da Excelsa, que haviam sido reservadas aos trabalhadores. E a gente achou incoerente, os conflitos começaram, foi oposição de cabo a rabo, o mandato todo não tinha como. Todos os seus mandatos, na verdade, foram muito combativos, né? Tiveram essa marca de ser combativo, e você pega depois uma época muito difícil, né? Na volta, quer dizer, vem o Zé Inácio, a chamada era grátis, né? E você volta depois, era o primeiro mandato do Paulo Artung, né? Isso. Quando a coisa estava... No mandato de... Mas participa de todo aquele processo ali do... Agora me falhou a memória. Do Fórum Reage Espírito Santo. Isso. No mandato da gestão do Zé Inácio, eu perdi por 9 votos, né? A eleição de deputado estadual por 9 votos. Eu não fui reeleita por 9 votos. Foi doído. E eu fiquei fora naqueles 4 anos, mas atuando junto com a sociedade civil. E voltei com uma expressão de voto muito boa em 2002, junto com a primeira eleição do Lula e a primeira eleição do Paulo Artung. E aí acontece mais ou menos o que aconteceu antes, né? Quer dizer, você, como deputada eleita pelo PT, decide sair, né? Vai para o pessoal que está sendo fundado, e isso de alguma maneira vai impactar muito na sua votação, né? Eu saio mais no final, corajosa, né? Eu saio em 2005, 2005. mas um ano antes da eleição. E realmente, assim, uma parte importante da minha base eleitoral, dos meus votantes, ficou realmente no PT, votou em outros candidatos do PT, mas eu fui muito bem votada. Se eu estivesse no PT em 2006, depois que eu saí do PSOL, eu seria a segunda dos 3 eleitos do PT. Eu tive voto, mas eu não tive legenda, porque o PSOL estava muito novo. Mas era um risco previsto, né? Porque aí estava muito incompatível com minhas ideias, com nossas ideias. E o seu grupo político que sai, na verdade, não é meu só grupo Brice, sai nacionalmente, exatamente. Veio ensaiando a saída e rompeu aí em setembro de 2005. E aí, como é que era essa questão? A gente tem falado algumas vezes em alguns programas, né, que a gente tem visto a violência política de gênero, né, tudo isso. Agora, ainda é muito difícil hoje, imagino anos atrás, né, tem até fotos aí que mostram seus embates ali na Assembleia com deputados, né? Enfim, como é que foi exercer esses mandatos sendo uma mulher? Eu trato disso um pouco no livro, porque não se usava o termo violência contra a mulher, não se usava o termo violência política de gênero, não se tinha solidariedade nem das mulheres do parlamento e não se tinha nenhum movimento de defesa da mulher que foi violentada dentro do parlamento pelos machos, né? Aí era a gente pela gente. O bom é que, como eu sempre fui muito ousada e muito firme,
eu nunca saí chorando. Eu sempre saí no enfrentamento, sempre saí indo para cima. Nunca baixei a cabeça para os machos escrotos da época, não. Mas eram muitas calúnias, muita baixaria. Era vergonhoso, assim, o que eles faziam, sabe? Mas sobrevivi. Pois é. E o que você acha que o livro traz, assim, de novidade, coisas que ninguém sabe, dos bastidores da sua vida? Imagino que, né, só os mais próximos conhecem essa trajetória. Isso já é muito interessante trazer. Então, o livro não foi muito planejado, ele foi muito espontâneo. Eu fui desenrolando cronologicamente a minha história e fui lembrando coisas e fui descrevendo. Ficou grande, tem 300 páginas, não pensava que seria tanto. E ele não traz muito bastidor político, não tem, vem bomba aí da política, porque eu não era do bastidor, eu era da transparência, eu era da frente. O que eles faziam no bastidor chegava pouca coisa, mas alguma coisinha tem. Mas traz muito mais os bastidores da minha vida. Eu acho que é um livro interessante para que as mulheres que estão militando elas vejam o que há de conflito, o que há de apertos, o que há de dificuldades para uma mulher parlamentar aí há 30 anos, né? De compatibilizar a vida com os filhos, a vida com a casa, a vida com os amores. Essa parte dos amores as pessoas vão gostar. Tem bastante coisas. Tem coisas curiosas. Tem dureza e tem leveza. Tem dureza e tem leveza. Tem as dores e a alegria de ser uma parlamentar. E tem coisas para rir também. E tem coisas para chorar. Eu, escrevendo o livro, Vitor, eu me emocionei muitas vezes. Eu me emocionei lendo meus papéis, eu me emocionei escrevendo as coisas, eu me emocionei lendo os depoimentos das pessoas que escreveram praticamente me homenageando, relembrando coisas. Os depoimentos dos meus filhos, eu me desmanchei em lágrimas de tão lindos. Enfim, foi um balanço, passou um filme lindo, eu estou muito feliz. Tem uma frase que eu gosto muito do Ali Salomão, que ele fala: a memória é uma ilha de edição. Eu acho fantástico, perfeito. Porque é exatamente esse exercício, né? E aí quando você vai escrever uma autobiografia, né? É voltar tudo e decidir também o que você quer contar, o que não quer contar, né? Porque tem uma censura, tem uma censura que a gente faz da gente mesmo. Eu não fui muito censora, não. Eu acho que as pessoas vão falar, tem isso, sabe? Mas eu deixei. Agora, eu ia te perguntar um pouco mais sobre a atualidade, assim, né? Como é que está a sua ação política? A última eleição que você disputou foi, acho que 2018. 2018, para deputada estadual. Foi aí um dos principais, era o principal quadro do PSOL, né? Nesse início, no Espírito Santo. Foi, né? Candidata ao governo, acho que vice-governadora, deputada. Ainda tem pretensão de se candidatar? Você prefere ficar atuando mais de bastidores? Olha, eu estou gostando tanto de ficar no bastidor, eu não pretendo me candidatar. Porque eu acho que é tarefa pesada, é tarefa pesada que exige muito esforço físico, intelectual, muito tempo, muita energia. E uma mulher de 70 não tem a energia de uma mulher de 30. E acho que também essa coisa de sempre querer ser candidato, se eleger a vida inteira e não passar o bastão para outras pessoas, para outras gerações, também não combina muito com a esquerda. Isso é um pouco os vícios dos coronéis da direita, né? Então, não pretendo mais ser candidata, mas eu não pretendo parar de militar. Eu não paro um dia. Eu sou uma articuladora política, eu sou uma organizadora do partido, eu organizo o partido no interior, eu gosto de viajar, eu organizo processos, reuniões, pautas, encaminhamentos, enfim, eu estou sempre na ativa e eu pretendo manter essa atividade.
E o pessoal, assim, demorou um tempo, né, para conseguir eleger, né? Pela primeira vez foi a Camila Valadão na última Exatamente. eleição de vereadora de Vitória e a segunda como deputado com uma votação, digamos, bastante expressiva, né? Como é que você enxerga o horizonte, assim, digamos, a longo prazo do pessoal capixaba? Onde que ele pode chegar, onde você pretende chegar, como você enxerga daqui a alguns anos? Então, primeiro que o pessoal, o Espírito Santo é uma província, no sentido da importância dos estados maiores, né, onde o pessoal cresceu primeiro, o próprio PT. O Rio de Janeiro é maior que o PT, É que o PT muito no maior, parlamento, embora por exemplo. seja. Mas é um centro político, né? Sim. O Espírito Santo não é um centro político importante, é até um centro econômico importante, mas não é um centro político de destaque nacional. Então, a gente começou como tinha que começar, lançando os companheiros que eram lideranças, lançamos Carlão para prefeito em 2008, a nossa primeira campanha, lançamos Daniel Barbosa para governador em 2006, primeiro 2006 Daniel governador, 2008 Carlão prefeito, 2010 Brice governadora, 2012 Camila, 2014 Camila governadora, 2018 André Moreira governador, 2022 não tivemos governador por causa da federação com a rede, mas lançamos Gilberto senador. E viemos construindo também as campanhas de vereador, e Camila foi um nome que foi sendo construído, porque Camila entrou vereadora em 2016, teve uma boa votação. Para isso tinha que ter uma chapa de prefeito, tinha que ter a cota. Então, o partido foi dando os elementos de organização eleitoral necessários para a Camila ir se candidatando e se projetando. A Camila, ela é um fenômeno eleitoral. Ninguém ousa disputar com a Camila, porque ela é um fenômeno eleitoral fantástico, extraordinário, e muito mérito, né? Porque é uma pessoa com formação e informação extraordinária, é um quadro político, é uma pessoa atenta, inteligente, bonita, feliz, simpática, que sabe lidar com o público, né? Que tem empatia com o eleitor, com o sofrimento do povo, assim. Então, é uma construção coletiva, a Camila, no meu modo de entender. E o André não deixa de ser, porque ele foi candidato diversas vezes, não é à toa que ele é o suplente da Camila, assume uma vereança na capital. Os dois estão fazendo 2 mandatos extraordinários. Eu acho que a eleição do ano que vem promete um aumento da nosso tamanho parlamentar no Estado. Nossa tática é lançar candidaturas a vereador nas principais cidades com vista a garantir a eleição e também lançar prefeitos e prefeitas onde tiver maior organização, cidades maiores e pessoas disponíveis, né, para a tarefa. Eu acho que o pessoal vai crescer eleitoralmente nessa, na próxima, tem novos nomes surgindo aí, que vão se colocando, e a gente está na retaguarda da organização dessas jornadas aí. E aí sempre o partido tem lançado, né, candidaturas a prefeito, principalmente na Grande Vitória, que é realmente o local, e é normal, né, assim, digamos, na maioria dos estados, os grandes centros são onde o partido consegue se organizar melhor, né? Isso. Mas, assim, agora, enfim, está colocada a pré-candidatura da Camila, porém tem outra candidatura do João Coser, né, que é visto, né, como candidatura, né, do PT, de esquerda, e muito se fala que isso poderia conflitar, né, de alguma maneira na disputa de voto, que determinasse os dois ficaram fora do segundo turno. Então, como é que você tem analisado essa conjuntura eleitoral em Vitória? Eu quero ser bem objetiva. Vamos lá, né? Se o PT não tivesse feito as inúmeras besteiras que fez lá em 2004, 2005, 2006, o PSOL nem existiria. O PSOL existe como uma alternativa ao PT que deixou de representar aquilo a que ele se propôs originalmente. Passou a fazer alianças com qualquer um, passou a governar numa lógica de benesses de dentro do Estado em favor dos amigos, empresários, das pessoas. Teve provas
Não estou falando da condenação do Lula, mas de crimes administrativos, de diversas expressões do PT, prisões. Não é tudo que foi injustiça. O processo do Lula foi uma injustiça. A prisão do Lula foi uma sacanagem, com licença da palavra. Mas tem muitos processos que ocorreram dentro do PT com julgamento que detectaram erros reais, crimes reais deles. Então, o PT não tem que pedir, o PSOL vem como o contraponto, como alternativa, como o que tem que ir para além do PT. Então, o PSOL não tem que pedir licença nem ao PT, nem ao João Costa para lançar candidata. Camila é a candidata que pode aglutinar a esquerda autêntica, o eleitor que quer uma alternativa de verdade e passar a cosa e ela ir para o segundo turno junto com a direita. É claro, nós vamos monitorar o quadro permanentemente, eu como dirigente desse partido, da principal corrente que tem nesse partido aqui no Estado, que é a Ação Popular Socialista, a PS. Aliás, ela está descrita aqui no meu livro, mas nós vamos monitorar esse quadro com muita responsabilidade. Mas não vamos, agora não venham dizer que o pessoal está proibido de lançar a candidatura porque vai dividir a esquerda, porque a gente também precisa mostrar direitinho quem é a esquerda mesmo nesse país. Você acha nesse possível estado. alguma composição com o PT? Porque em São Paulo, né, já está selado esse acordo. Né? Se o Cosa quiser retirar a candidatura dele para apoiar a Camila, a gente fecha amanhã mesmo. Fora disso, eu acho possível, agora falando muito sério, né? Acho que ele não vai retirar, mas eu acho possível a gente conversar bastante no primeiro turno. Eu acho que a gente pode estabelecer uma campanha a gente chama de pacto de não agressão, onde os adversários comuns são os adversários comuns ideológicos, bolsonaristas, né, os políticos de direita, e a gente pode conversar sobre o segundo turno, a depender de quem vai e com que proposta nós vamos. Se o Cosa for para o segundo turno, o pessoal deverá apoiar, mas com que proposta? Né? Tem que ter um pacto, tem que ter uma conversa, tem que ter programa, não pode só por causa dos olhos azuis. Exato, o capital Nem político sei da se são Camila azuis, também aliás. coloca essa candidatura. E o PSOL é um partido programático, então não pode entrar só no pragmatismo. Agora, em Vitória, o meu palpite, né, que o pessoal não perde essa cadeira. Né? A gente tem o André Moreira não exercendo perde. o mandato, tem a Ana Paula Rocha, que foi bem votada para deputado federal, tem outros quadros, né, tem outras candidaturas, tem Ania Lama, tem Valdeni, tem outras candidaturas aí, talvez uma Tuane. Eu acho que a gente pode aumentar. E eu acho que o mandato de André brilha para isso, e o mandato da Camila brilha para isso, a votação de Camila em Vitória brilha para isso, e ela, como candidata a prefeita, é uma boa timoneira, uma boa puxadora, uma excelente puxadora de votos. Sim. E assim, fora de Vitória, quem que você aponta aí como promessas, ou que talvez tenha uma boa articulação que possa ter um bom resultado? A gente tem uma candidatura potente na Serra, que é o Tiago Peixoto, um copeiro que é fundador do PSOL, ele é médico e fiscal no município, deverá sair para vereador, mas também não se descarta que seja candidato a prefeito, excelente nome. Nós temos a copeira Mônica Alves Faria em Vila Velha, que já foi candidata a federal, a prefeita, a vereadora, é um nome sempre disponível ao partido, com disposição. Colatina deve sair algum nome potente, está em discussão ainda. São Gabriel da Palha é um município que nós vamos lançar, ele é longe, ele parece que ele não é importante, mas nós temos um partido forte, grande e consistente lá. Tem Conceição da Barra, Pedro Canário, Santa Maria, Venda Nova está tateando em umas possíveis candidaturas, Muqui deve ter candidatura, Cachoeiro tem uma galera jovem muito animada, Itapimirim, enfim, devo ter esquecido de alguns, mas tem uma galera animada aí em cada canto, construindo alguma coisa para essa eleição. Bacana. O que você considera assim, o principal desafio para o partido ter esse crescimento no Estado? Eu acho que o desafio é manter os diretórios todos funcionando com muito debate, com muita inserção na cidade,
com muita luta em cada município. E uma direção estadual que consiga fazer o apanhadouro de tudo que está fluindo nos municípios e fazer a troca para que um município impulsione o outro, para que um município aprenda com o outro e copie coisas do outro, e abrir o processo de eleição conversando com a sociedade. Então, estão previstos aí nos nossos planejamentos seminários, plenárias virtuais, consultas, reuniões com segmentos. Essa movimentação, ela vai ser planejada ainda esse ano, mas ela entra em campo talvez antes do Carnaval, porque o tempo hoje, logo depois das festas de fim de ano. Fortes aí. É isso aí. E só para fechar, Brice, queria que você contasse um pouco o que você acha que o livro, né, a sua trajetória deixa de mensagem, de ensinamento para o pessoal, então, principalmente da esquerda capixaba. Eu acho que assim, a gente tem aqui nesse livro 47 anos de militância. Eu comecei com 27, 25, estou com 70, né? Deu mais, né? Deu 45, mas enfim, deu mais de 45. Eu comecei com 20, 25 na universidade. São quase 50 anos de militância. O que deixa, assim, que quando a gente tem um sonho, quando a gente tem uma opção ideológica, quando a gente escolhe um lado numa sociedade de exploração, numa sociedade da miséria, na sociedade da exclusão, na sociedade em que poucos mandam e ganham e vivem no maior bem bom, e a grande maioria passa fome, não tem o gás da cozinha para fazer comida, você faz escolha numa sociedade dessa, suas escolhas devem te acompanhar até o fim. Eu conheço N pessoas que começaram a militar comigo, degeneraram, foram para qualquer lado, foram ganhar dinheiro, desanimaram, vestiram o pijama ou a camisola, não querem mais saber de nada. Eu trago uma mensagem de que a gente tem que continuar enquanto tiver força e energia. Assim sou eu, assim estou eu rumo aos 80. E acho que a gente traz também a ideia de que nós, mulheres, somos capazes de tudo, mesmo nas adversidades e mesmo quando tudo parece que conspira contra nós, nós vamos desembolando cada fio do novelo e nós saímos lá na frente com o crochê pronto. Eu acho que a lição é assim, siga em frente, não desanime, tem muita coisa difícil. Eu fui empregada doméstica em Vitória, mas e daí? Daí eu passei no vestibular nessas condições. É assim que se vai, assim que se segue. Eu queria que as pessoas que lessem falassem assim, eu quero ser igual a Brice, porque são anos de luta, não porque eu seja o grande espelho, porque se forem igual a mim, vão prestar anos e mais décadas de luta em favor da classe trabalhadora. Essa é a minha lição. O que você acha sobre a sua conquista? Coisa que você fala que você tem orgulho, participei disso. O que eu acho das minhas conquistas? Não, sua principal conquista. Minha principal você tem mais conquista? Orgulho de ter. Caramba, mas são tantas conquistas. Porque, assim, eu acho que a minha principal conquista é passar por todo tipo de coisa, da limpeza do curral à tribuna da Assembleia, sempre com muita esperança. Então, a minha conquista é essa coragem, essa energia e essa felicidade. Eu sou uma pessoa feliz, nada me derruba, nada me faz desistir, nada me passa para trás. Se eu me aborreço, passa rapidinho. Então, a minha conquista é manter essa luz. Não que eu seja iluminada, mas manter a luz, a chama, a vontade, a disposição. Eu tenho muita saúde e eu vou continuar até que eu tiver vida física ou mente ativa.
sana, eu vou continuar desse lado e fazendo coisas. É isso, obrigado. Brício Bragatta, sua Politicast, o programa quinzenal do Século Diário, né? Domingo sim, domingo não, sempre 9 horas, entrando no ar no YouTube, plataforma de podcast, no secodiario.com.br, produção e locução minha, Vitor Taveiro, apoio técnico do Cauã Elmer, aqui nos bastidores do Estúdio 42B. Então, para saber mais notícias diárias, análise e outras informações sobre o Estado do Espírito Santo, acesse também o secodiario.com.br. Todo dia tem notícias e novidades lá. Obrigado, Brício. Obrigada a vocês. Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.